Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje a gente vai falar sobre uma ideia que, nos últimos anos, conforme eu fui sendo introduzida a ela, praticamente mudou a forma como eu enxergo muito dos problemas da minha vida. Porque durante muito tempo, eu achava que a minha paz dependia 100% das circunstâncias externas. Das coisas estarem dando certo pra mim, das pessoas reagirem do jeito que eu esperava em determinadas situações, dos planos acontecerem exatamente como eu tinha arquitetado. E eu, como uma pessoa muito planejadora, que gosta de estar sempre no controle de tudo, acabava ficando ansiosa com situações que fogem do nosso controle. Até que eu me deparei com uma frase num livro que eu vou abrir aspas e ler aqui, porque é uma das frases que mais serve de mantra na minha vida hoje em dia. Mas trazendo o livro é O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E ao longo desse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas quando eu li essa frase, eu basicamente mudei a perspectiva como eu enxergo os obstáculos dentro da minha vida. E aí a frase diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Dentro desse espaço mora o nosso poder de escolher a nossa resposta. E nessa resposta residem o nosso crescimento e a nossa liberdade. E aí vamos fazer uma tradução dessa frase. Basicamente, ele está falando que nem tudo exige uma reação imediata, que é o que normalmente acontece com a gente. As coisas acontecem e no automático a gente tem uma reação. O que ele traz aqui é que existe um espaço ali no meio onde você tem total autonomia para decidir como você vai reagir às coisas que acontecem com você. E olhar para as coisas que acontecem com a gente com essa perspectiva de que elas não nos definem, e o que nos define são as ações que a gente toma a partir disso, é muito libertador. E aí, uma reflexão que esse trecho do livro, e o livro como um todo, me trouxe, é que a gente passa muito tempo da nossa vida tentando controlar coisas que estão 100% fora do nosso controle. Então, como aquela pessoa vai reagir a algo que a gente fez, ou o resultado de uma entrevista de emprego, se alguém vai gostar ou não da gente. Isso é uma coisa que a gente tenta muito controlar e é impossível. Se um projeto, um sonho vai dar certo ou não, se um relacionamento vai durar. E é completamente humano a gente querer que as coisas saiam exatamente como a gente imaginou e planejou. O problema é que, sem a gente perceber, a gente começa a acreditar que a nossa tranquilidade depende disso. Como se a gente só pudesse ficar em paz quando tudo tivesse finalmente sob controle. A gente é programado para gostar de previsibilidade, de saber como as coisas vão acontecer. Só que a vida não funciona dessa forma, ela é 100% imprevisível. As pessoas vão continuar tomando decisões que fogem do nosso alcance. Os planos vão continuar mudando por fatores externos. O acaso tem um papel na nossa vida também. Imprevistos vão acontecer. Então, talvez seja mais um shift de você começar a pensar não como eu faço para controlar mais a minha vida, e sim o que realmente depende de mim e como eu posso tomar as rédeas dessas coisas que de fato eu tenho controle. E aí, voltando para a reflexão do Viktor Frankl, que basicamente o que ele diz pra gente, o que ele me ensinou, é que a única parte da vida que realmente está dentro do nosso controle é como a gente escolhe responder ao que ela coloca ali na nossa frente. E aí, tem 2 livros que eu quero trazer nesse episódio que mudaram a minha forma de pensar e encarar a vida. Um deles é esse, que eu já falei, Em Busca de Sentido. E aí, falando brevemente, se você nunca leu, eu recomendo bastante. O Frankl era psiquiatra e ele foi levado para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu praticamente tudo que ele tinha na vida dele. A família, a rotina, a liberdade, todos os planos, os sonhos que ele tinha para a vida. E aí, o que ele conta no livro é que mesmo vivendo uma das experiências mais desumanas que alguém pode viver e imaginar, ele falou justamente sobre liberdade. Ele refletiu muito sobre liberdade ali dentro. E aí, esse que é o ponto. Não é a liberdade de escolher o que acontece com você, porque sobre isso a gente não tem nenhum controle. Mas a liberdade de escolher quem você decide ser diante daquilo. E isso é muito poderoso. E aí, o segundo livro, que esse é um que eu recomendo pra todo mundo que eu converso e eu colocaria no meu top 3 livros da vida, assim, chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. É possível que eu já tenha falado em algum episódio, mas acho que não de forma aprofundada. E eu fiquei muito impressionada porque eu li esse livro depois, tipo uns 2 anos depois,
Mas apesar de contextos completamente diferentes, a ideia central é muito parecida. Inclusive, nos primeiros capítulos, assim, eu acredito até que ele tenha citado o Viktor Frankl em algum momento. Mas enfim. O Ryan fala sobre uma filosofia antiga, que é o estoicismo, muito conhecida, que parte de um princípio muito simples. A gente não controla os acontecimentos, mas a gente controla 100% a forma como a gente se relaciona com eles. Então, quando eu juntei essas duas ideias, parece que virou uma chavinha na minha cabeça. E no próprio O Obstáculo é o Caminho, ele fala muito sobre autorresponsabilização. Porque na maioria das vezes que a gente vai tentar culpar as circunstâncias externas, é bem ali que a gente perde o controle da reação, né? Quando você se responsabiliza pelas coisas que acontecem com você, independente de serem culpas suas ou não, mas você assume aquilo e aí parte para a reação, você tá muito mais no controle. Então, toda vez que acontece algo, qual que é o racional, né, dessa filosofia específica? Em vez de você perguntar para si mesmo por que isso aconteceu comigo, você vai se questionar. O que eu escolho fazer com isso agora? Então, a partir de agora, quais são os próximos passos? Eu acho que essa pequena mudança de pergunta muda completamente a forma como a gente vive e encara a nossa vida. E aí, dentro da psicologia, isso tem um nome que eu fui descobrir depois, pesquisando mais sobre, que é locus de controle. E existem basicamente 2 jeitos de enxergar a vida através dessa lente. Tem gente com um locus de controle mais externo, ou seja, são pessoas que acreditam que o que acontece com ela depende principalmente de fatores de fora. Sorte, outras pessoas, destino, circunstâncias, enfim. E tem gente com locus de controle mais interno. São pessoas que entendem que, mesmo sem controlar os eventos externos, elas controlam a forma como respondem a eles. E aqui não tem certo ou errado, de forma rígida, porque a vida realmente tem fatores fora do nosso alcance, mas repara numa coisa interessante. Quem desenvolve um senso maior de controle interno costuma lidar melhor com a frustração. São pessoas que costumam se recuperar mais rápido de imprevistos, de coisas que não foram conforme o planejado, enfim. E são pessoas que, no fim, têm uma mentalidade onde elas se sentem menos à mercê da vida. Porque, no fim, essas são pessoas com um perfil que não gastam energia tentando controlar o que não é controlável. Isso nos leva para um outro conceito, que é a dicotomia do controle. Dentro do estoicismo, eles dividiam a vida em 2 categorias bem simples. O que está sob nosso controle e o que não está. E, segundo eles, praticamente tudo que gera sofrimento crônico vem da confusão entre essas 2 categorias. Vou explicar. A gente sofre a vida inteira tentando controlar o que não é nosso. Você já reparou? Eu fui fazer essa análise nos últimos tempos de quantas das minhas preocupações diárias, então aqueles pensamentos que ficam passando pela minha cabeça ao longo do meu dia, quantas delas são coisas que eu realmente posso controlar. Porque a gente fica ali nesse, né, se remoendo, muitas vezes achando que, quanto mais eu pensar sobre isso, mais próximo da solução eu vou estar. Mas a grande maioria das coisas não estão dentro do nosso controle e não tem uma solução imediata. E aí, qual que é a moral da história, digamos assim, do obstáculo é o caminho? O Ryan Holiday fala que o obstáculo em si não é o problema. O problema é a percepção que a gente tem dele, então é a perspectiva com a qual a gente olha para ele. Por quê? Ele dá vários exemplos no livro, onde 2 pessoas podem passar pela mesma dificuldade exata e sair dali de formas completamente diferentes. Uma sai destruída e a outra sai fortalecida. E aí, mais uma vez, são pessoas que passaram pelo mesmo obstáculo, pela mesma dificuldade. Porém, cada uma escolheu uma forma de se relacionar com esse obstáculo. E aí, onde que isso aparece na nossa vida real? Porque na teoria tudo é muito fácil, mas eu queria trazer para onde isso realmente entra no nosso dia a dia. A gente está o tempo todo tentando controlar coisas que são incontroláveis. Exemplo, como o outro vai reagir a uma conversa difícil, a opinião das pessoas sobre nós, sobre uma escolha que a gente fez. Não sei vocês, mas eu já tive muito isso de tentar controlar a percepção alheia sobre mim, que é algo que a gente nunca vai controlar. A gente tenta controlar o resultado de algo que já foi entregue, mas que já saiu aí das nossas mãos. E muitas vezes a gente entra num loop de ficar revisitando mensagem antiga, imaginando o cenário, tentando adivinhar o que vai acontecer, prever o futuro. E no fundo, e a gente acha que a gente está se preparando, né? Mas no fundo isso não é preparo. É uma tentativa de segurar as rédeas
de algo que nem é nosso pra segurar. E o mais interessante é que quando a gente solta essa tentativa, a gente meio que let go, assim, sabe? Deixa de se esforçar um pouco. Não é que a gente para de se importar, mas a gente simplesmente para de sofrer 2 vezes pela mesma coisa. Bom, e se você quer começar a enxergar isso, como isso se aplica na sua rotina, tem algumas perguntas ou algumas dicas práticas que me ajudam bastante. A primeira pergunta, apesar de parecer um pouco óbvia, é: antes de você se desgastar com alguma coisa, entenda, isso depende de mim ou não? Existe algo que eu possa fazer nessa situação que vá mudar o desfecho? Isso deveria ser o norte para qualquer reação ou tomada de decisão. Então é racionalizar um pouco as situações. Outra prática que é legal é notar quando você está remoendo na sua cabeça ou revisando mentalmente alguma coisa que já aconteceu. Porque essa situação, praxe, é uma coisa que, assim, não adianta você revirar o passado, ficar se remoendo, relembrando quantas vezes for. Não está mais no seu controle, já aconteceu. Então, acho que perceber quando isso está acontecendo e lembrar de que se remoer não vai mudar nada, também é uma boa prática. E uma terceira prática que é muito importante e tem a ver com a frase inicial que a gente falou lá no início do episódio, é: dê um espaço maior, até se necessário, não o espaço natural que já existe, mas dê um espaço entre o estímulo, que é o que acontece com você, e a resposta, que é como você vai reagir naquela situação. Só de você dar um tempinho para pensar racionalmente e aí sim agir, você já está sendo muito mais intencional. Eu acho que a gente vive numa cultura que ensina a controlar tudo o tempo inteiro. A gente tá num momento, né, onde todo mundo controla a rotina pela agenda, a gente controla o nosso corpo, a nossa carreira, a nossa imagem, o nosso futuro. Em teoria, a nossa geração tem tudo muito sob controle. Mas a gente tem que reconhecer que tem algumas coisas na nossa vida, e eu diria que a maioria delas, que a gente não controla. A gente pode agir a favor de coisas que a gente quer que aconteçam, a gente pode caminhar, a gente pode sim tomar ações que vão nos aproximar dos nossos objetivos, mas a gente tem que entender que existem coisas que vão estar fora do nosso controle e a gente só tem que confiar. E mais do que isso, a gente tem que lembrar que, apesar de muita coisa não estar no nosso controle, a forma como a gente reage às situações está 100%. Então, esse é um lembrete diário também que eu gosto de fazer, que é: eu sou 100% dona das minhas reações. E essa nova perspectiva mudou tudo na minha vida. Eu espero que esse episódio tenha sido útil para você. Se você já leu algum desses 2 livros que foram os temas do episódio de hoje, comenta aqui pra gente continuar essa conversa. E eu vejo vocês na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.